Olá, criaturinhas, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao canal Divinas, eu sou a Ra. Se é a sua primeira vez aqui no canal, muito prazer, tá certo? Seja muito bem-vindo, assim. E se você tá aqui pela primeira vez, já aproveita e se inscreve aqui no canal, tá certo? Pra não perder os próximos vídeos. E hoje, segunda-feira, é dia de resenha literária, yeah! E hoje eu vou falar sobre esse livro que eu tava super ansiosa pra ler, que é o Children of Virtue and Vengeance, da Tomi Adeyemi, tá certo? Ele é a continuação do Filhos de Sangue e Osso, que já foi publicado aí no Brasil pela editora Rocco ano passado. Eu resenhei ele no passado, na verdade vai fazer acho que quase um ano que eu resenhei ele. Vou deixar aqui linkado, tá certo, o vídeo. E aqui na caixa de descrição também, se vocês quiserem ir lá conferir a resenha do primeiro livro. E como essa daqui é uma continuação, eu já aviso, essa resenha contém spoilers do primeiro livro. Porque não dá pra falar das coisas que estão acontecendo aqui sem falar do que aconteceu no final do primeiro livro, felizmente. Então, se você ainda não leu Filhos de Sangue e Osso, pausa esse vídeo aqui, vai na resenha de Filhos de Sangue e Osso, descobre se você está interessado nessa série, e depois que você ler o primeiro livro, volta aqui, tá certo? Também, já deixando um adendo, eu li essa edição aqui em inglês, porque foi que eu comprei aqui em Tallinn, tá certo? Mas a Rocco vai publicar esse ano a tradução, que eu imagino que vai ficar com o título de Filhos de Virtude e Vingança, já que o Filhos de Sangue e Osso também traduziram ao pé da letra, no Brasil. E vai sair agora no segundo semestre, tá certo, esse livro. Ainda não tem data exata, mas tá pra agenda do segundo semestre da Rocco. Eu imagino que seja julho ou agosto, provavelmente que ele vai sair. Acho que eles não vão deixar pro final do ano mesmo, não. Mas é isso, então, agora vamos à parte que contém spoilers desse vídeo, tá certo? A resenha em si. Então, como vocês sabem, no final de Filhos de Sangue e Osso, a Zélie, nossa personagem principal, essa moça muito linda aqui da capa, conseguiu trazer a magia de volta para Orisha. E com isso agora todos os magos passam a ter seus poderes de volta. E nesse livro, que começa poucos dias depois do final do primeiro livro, a gente vê a Zélie lidando com as consequências, não só a Zélie, mas com todos os magos e a monarquia, lidando com consequências da volta da magia, mas também, principalmente, a Zélie lidando com os preços que ela teve que pagar para trazer a magia de volta e o impacto que isso teve na vida dela, na saúde mental dela, tudo isso. O livro segue o mesmo formato do primeiro livro, tá certo? Ou seja, os capítulos são intercalados entre personagens diferentes narrando eles. Tem capítulo que é a Mari que narra, tem capítulo que é a Zélie e tem capítulo que é Inan que narra. A maioria dos capítulos são narrados pela Zélie, seguido por Amari, e Inan tem poucos capítulos, acho que se ele tem 10 capítulos narrados por ele é muito. A diferença é que agora o Tzen, que é o irmão da Zélie, não tem nenhum capítulo narrado por ele, ele perdeu bastante da importância dele nesse livro, ele é bem personagem secundário agora, tendo só um mínimo de importância nos últimos capítulos, mas a importância dele é só para servir de base para Amari e para Zélie. Ele não tem importância por si só mais, o que é um pouco chato pra mim, porque eu acho um personagem legal, mas eu entendo por que focar mais nas meninas, já que elas realmente fazem mais diferença na história por si só. E agora que a magia voltou a Orisha, os magos estão lutando contra a monarquia, tá certo? Para conseguir a sua liberdade de volta e se vingar também do que eles fizeram na época do rei, quando eles mataram todos os magos adultos e deixaram só as crianças, só os diviners vivos. Mas o problema é que agora a monarquia também tem magia. Alguma coisa deu errado, ou certo, não se sabe ainda, quando Zélie fez o feitiço para trazer a magia de volta. E por isso, algumas pessoas da nobreza também passaram a ter magia. Só que eles não são magos, por assim dizer. Eles não são que nem os magos, eles têm um tipo diferente de magia, o modo como eles controlam. Eles não precisam de feitiços, essas coisas. E eles não têm o cabelo totalmente branco, como os magos. Eles só têm uma mecha branca no cabelo. E eles passam a ser chamados de titãs. E um desses nobres que passa a ter magia é a própria Mari. Ela vira uma conectora, tá certo? Do clã de Ori, da divindade Ori. Children of Virtue and Vengeance tem um ritmo um pouco mais lento do que Filhos de Sangue e Osso, porque Filhos de Sangue e Osso era um livro que estava o tempo todo correndo, tentando chegar no ponto final, tentando chegar na ilha onde eles conseguiriam fazer a magia voltar e tal. Nesse livro, não, eles estão mais... Nesse livro, o ritmo da história é mais lento, porque agora o foco é uma guerra, não é mais conseguir fazer magia voltar, não.
O foco agora vai ser a guerra contra a monarquia. Os Magi formaram um exército de resistência chamado Yaka, certo? Que é comandado pelos líderes os representantes de cada clã dos Magis. E esse livro é muito mais focado em construção de relacionamentos entre personagens, inclusive porque a gente tem vários personagens novos introduzidos, tá certo? Novos Magis e novos monarcas. Mas o foco desse livro é a criação de relacionamento entre personagens e amadurecimento dos personagens principais, principalmente a Zélie. Ela tem um amadurecimento muito legal nesse livro. Eu gosto muito do modo como ela lida com as perdas da vida dela nesse livro. É bem real. Tipo, ela não é aquela heroína Mary Sue que, tipo, aconteceu uma desgraça agora e depois, próxima página ela tá boa, pronta pra lutar. Não, ela tem emoções realmente bem fortes, bem verdadeiras no livro, tá certo? A Mari tem um certo desenvolvimento, mas essa menina só me fez raiva o livro todo, minha gente. Sério, eu peguei um abuso de Amari nesse livro, porque a menina passa a fazer besteira, pelo amor de Deus. Tipo, aquele negócio, todo capítulo dela ficava: para de fazer isso, desgraça. Senta a bunda e pensa durante 2 minutos. Parece que todo o desenvolvimento que ela teve no primeiro livro, ela simplesmente jogou pela janela nesse segundo, porque tanta besteira que ela faz de graça no livro que eu fico... vontade de bater no personagem, sabe? Pronto, fui eu esse livro todinho com a Mari. Vontade de dar um chacoalhado nela, dar uns tapas pra ver se ela acordava pra vida. O Inan continua sendo um personagem bem bosta. Vamos falar a verdade, porque assim, eu detesto ele desde o primeiro livro, tá certo? Eu nunca gostei dele. Ele é um personagem que não me entra, que tipo, só faz besteira, e a autora tá lá insistindo em botar ele como personagem principais. A autora tá lá o tempo todo dando dica de que ela vai fazer um arco de redenção pra ele. Mas eu não acho que precisa, eu não acho que deva ser feito, tipo, porque o personagemzinho, uó. Não tem um saco para Inan, por mim ele poderia continuar vilão, que estava muito melhor. Um outro personagem que foi introduzido muito rapidamente no primeiro livro, que a gente não conheceu tanto, mas que ganha um certo desenvolvimento agora nesse segundo, é o Rowan, o mercenário que ajuda eles a chegar na ilha lá. Ele passa a ter mais importância nesse livro, a gente vê algum desenvolvimento do personagem mesmo dele. Porém, eu acho que o desenvolvimento dele é meio forçado e apressado. Tudo com ele e o relacionamento deles, ele acontece muito rápido e tal. Eu não gostei de como foi feito isso. Eu acho que ele é um personagem que tem potencial, mas tudo foi feito muito rápido, muito apressadamente com ele. E ele cai naquele trope do personagem bad boy misterioso, com passado misterioso e coração de ouro, sabe? Ele pra mim ainda é muito clichê comparado com os outros personagens. Ao todo, eu adorei esse livro, tipo, amei horrores, chorei, ri, me desesperei, arranquei cabelo lendo esse livro, inclusive no final, pelo amor de Deus, o que foi esse final? Ainda estou aqui assim, desesperadíssima com o final. E eu gostei do rumo que ela tá levando as coisas, tá certo, da história. Eu quero muito o terceiro livro, que não tem nem título ainda, quem dirá a data de lançamento. Estou desesperada pelo terceiro livro, quero muito. Porque o final acabou com um cliffhanger do tamanho do mundo. Que eu tenho uma teoria de pra onde ela está levando a história. Mas eu quero saber se eu tô certa, então eu quero o terceiro livro. E tipo, precisa do terceiro livro. Desespero. Porém, tem uma coisa que me incomoda muito nesse livro. E é uma coisa que acontece desde o primeiro livro. E que eu tinha fé que fosse melhorar no segundo, infelizmente só piorou. E é uma coisa que me deixa meio assim com a leitura, tipo, ainda gosto muito do livro, mas todas as partes que focava nesse tema, nesse assunto no livro, eu ficava: sério, precisa mesmo? Pra quê? Pra que isso, minha senhora? Tão desnecessário. E é o fato da forçação de barra de relacionamentos românticos no livro. Pra mim, a série Legado de Orixá seria perfeita se não tivesse relacionamento nenhum. O único relacionamento que meio que funciona na história é a Mari e Tzain. E ainda assim, funciona muito brevemente porque é bem... não tem muito foco no relacionamento. Simplesmente existe. Mas os outros relacionamentos, tipo... para de forçar romance nesse livro, não precisa. Tá tão bom como um livro só de guerra, falando sobre guerra, sobre ódio, sobre preconceito. Não precisa de romance aqui. Principalmente pra ter romance como a força que salva tudo, sabe? Tipo, não precisa, amiga.
No primeiro livro teve a forçaçãozinha de casal entre Zélie e Inan, que eu odeio, o pior chip da história dos IEs de fantasia recentes, tá certo, na minha opinião. E outra coisa que eu não gostei tanto nesse livro foi que eu achei o final um pouco corrido. Nos últimos 5, 10 capítulos, tudo começa a acontecer numa carreira só. Em vez de, realmente, de se ter mais tempo pra desenvolver aquelas coisas que estão acontecendo, algumas coisas eu entendo porque são corridas, outras eu fico... Mas podia ter tido mais tempo pra isso acontecer. Ficou meio assim. Inclusive o relacionamento de Zélie com Rowan é uma dessas coisas corridas do final. Que eu acho que, amiga, tu tá forçando a barra aí. Vamos botar um freio aí nesse negócio, porque tá começando a não ficar legal. Mas ao todo, eu amei o livro. Eu estou louca pela continuação. Eu só tenho um pequeno problema com isso. Com como foi corrido o final. Ou talvez isso seja eu querendo mais da história só. E o fato dessa forçação de barra dos relacionamentos amorosos, que pra mim não precisava. Esse livro seria perfeito sem relacionamento amoroso. Isso vindo de uma pessoa que adora um romance, tá certo? Adoro um romance, a comédia romântica, uma coisa assim, um livro de romance besta, adoro. Mas esse livro pra mim seria muito melhor se não tivesse romance nenhum envolvido nele. Mas é isso, criaturinhas. Essa é a minha opinião de Children of Rachel and Vengeance, tá certo? Da Tomie D.M. Li, gostei. Tenho meus problemas com o livro, mas ainda gosto bastante dele, tá certo? E assim, se você gostou do primeiro livro, venha ler. Venha ler, minha filha, porque é tiro, porrada e bomba, tá certo? Esse livro. Eu estava desesperadíssima lendo ele. Eu quero saber de vocês, se vocês já leram Filhos de Sangue e Osso, se vocês gostaram, se vocês estão ansiosos para o segundo livro. Se vocês vão comprar quando ele sair, ou se vocês não aguentaram esperar e pegaram ele em inglês mesmo, porque ele tem no Kindle e tal, vocês podem pegar para ler em inglês se vocês estiverem muito ansiosos. Então me conta aqui. E quando sair no Brasil, volta aqui pra me contar o que vocês acharam, tá certo, do livro. Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha pra me ajudar aqui, me ajuda bastante. Se você ainda não é inscrita ou inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e assina o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos. E me acompanha lá no Instagram, @nerddivinas, pra poder ficar por dentro do que eu tô lendo no momento, interagir mais comigo e tal, e ver as novidades que eu estou preparando aqui pro canal, tá certo? Por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!